também expositor, membro da Comissão Especial de Análise da Regulamentação do novo Código de Processo Civil, doutor Antônio Adonias Aguiar Bastos, com o tema Impactos do Sistema de Precedentes Vinculantes na Advocacia. E, para presidir este painel, convido o doutor Moisés Coelho Neto, diretor-geral da ESA Paraíba. E aí, para darmos seguimento e não atrasarmos mais, né, o doutor Antônio Adonias Bastos, que é doutor e mestre pela Universidade Federal da Bahia, é advogado, é conselheiro federal da OAB, professor da graduação da Universidade Federal da Bahia e da Faculdade Baiana de Direito, um dos grandes expoentes do direito processual do Nordeste e do Brasil, e agora irá falar sobre os impactos, né, dos precedentes vinculantes para a advocacia em face ao novo CPC. Então, doutor Antônio Adonias, a palavra é de Vossa Excelência. Obrigado. Queria saudá-los. Obrigado. Queria saudá-los. Doutor Moisés, querido amigo Lúcio Flávio. Queria saudar aos conselheiros federais presentes, na pessoa da doutora Cléa, essa querida medalha Rui Barbosa. É um marco na advocacia. Ela representa a advocacia brasileira, pelo amor que ela tem pela advocacia. Queria saudar a todos vocês. Eu queria pedir licença para poder falar de pé. Quando o Marcos Vinícius e o Bruno estavam falando aqui, eu estava imaginando como é que eu ia conseguir falar sentado. Aí o Luiz falou, eu vou falar de pé. Eu falei, opa, ainda bem, fiquei aliviado. Amigos, o tema que me coube foi os impactos do sistema de precedentes vinculantes do novo CPC na advocacia. E antes de mais nada, para a gente tratar desse tema, a gente tem que relembrar que a advocacia, como bem disse Marcos Vinícius, tem uma essência que lhe é comum, que é a matriz da advocacia, que consiste nas prerrogativas dos advogados, que são prerrogativas do cidadão, da cidadania, que consiste nos direitos e nos deveres éticos dos advogados e que norteiam toda a advocacia. Todo e qualquer advogado, toda a advocacia, ela é regida por essa matriz. Só que, como Maria Helena Diniz traz, a vida é rica. Quando a gente diz que a vida é rica, a gente começa a ver que, embora a advocacia tenha essa matriz essencial, existem diversas advocacias. Desafio aqui qualquer um de vocês, qualquer um de nós, a tentar delimitar a advocacia um do outro. Eu tenho amigos que são tributaristas, e aí às vezes ligam assim e falam, Adonias, vamos almoçar? Eu falo assim, rapaz, hoje não dá, porque tem uma audiência logo depois do almoço. Aí eu falo assim, eu sou tributarista, não sei o que é uma audiência. Vocês começam a ver a diferença entre um advogado tributarista e um advogado do cível. O advogado tributarista não está sujeito às vicissitudes de uma audiência, enquanto o advogado do cível está. Se a gente pegar um advogado trabalhista, ele tem uma dinâmica totalmente diferente do advogado criminalista e assim por diante. Então, vejam vocês que a advocacia, embora ela tenha essa matriz comum, ela é muito diversa. Ela tem suas particularidades, dependendo do ramo, dependendo do momento histórico e também dependendo da região em que ela é exercida. Vejam, senhores, há pouco tempo, alguns anos atrás, a gente ouviu aí um magistrado dizendo que os advogados não trabalham, não acordavam cedo para trabalhar, que não trabalhavam na sexta-feira. Aí eu gostaria de convidá-lo, esse magistrado, a visitar a cidade na Chapada Diamantina, onde eu tenho uma casa, e que tem uma peculiaridade. Na sexta-feira, cidade pequenininha, cidade do interior da Bahia, e que na sexta-feira acontece a feira. E a feira, assim como a vida, é bastante rica. A feira, ela consegue reunir na cidade a realidade de diversas pessoas, não só da cidade, como do entorno rural. Então, imaginem vocês o que acontece na sexta-feira, toda semana, nessa cidadezinha. Todo mundo se reúne para a feira, vão lá os vendedores que não são só da cidade, são das outras cidades vizinhas, vendendo diversas espécies de mantimento, roupa, eletrônicos, de tudo a gente encontra na feira. E
As pessoas da zona rural se programam para ir para a feira nesse dia. E aí os fazendeiros liberam os funcionários para irem sexta-feira à feira. E essas pessoas da zona rural, elas se programam mesmo. Elas tomam o transporte 5 horas da manhã, para poder chegar na feira, na cidade, às 6 horas da manhã. E lá passam o dia, e quando dá assim 1 ou 2 da tarde, a feira está acabando, aí todo mundo sobe no caminhão de novo, sobe nos ônibus e volta para a zona rural. E nessa feira a gente encontra de tudo: peixe, frutas, inclusive o oficial de justiça. E aí, verdade, a gente estuda a adequação procedimental dentro de processo civil, e aí eu falo assim, gente, vocês precisam ver como a adequação procedimental é bem feita lá na feira. Aí eu, visitando a feira, né, faço questão de ir toda quinta, para poder sexta-feira estar por lá. E aí, lá na feira, eis que eu encontro o oficial de justiça. Aí, passada uma semana, 2, 3, vou eu novamente numa feira, à sexta-feira, ao oficial de justiça lá de novo. Aí eu não aguentei, fui conversar com ele. Né? Eu falei, fulano, tudo bem? Tudo. Você é o oficial de justiça aqui da cidade, né? Ele, sou oficial de justiça. Eu tenho notado que toda feira você vem aqui para... Toda sexta-feira, dia de feira, você vem para a feira. Ele falou, é porque aqui funciona da seguinte forma. Eu não tenho como ir para a zona rural. Então, eu espero o dia da feira, e aí as pessoas todas vêm para cá. E aí, quando vem para cá, eu fico aqui na feira, e aí eu vou localizando as pessoas, e vou citando as pessoas. Aí eu falei, interessante. Então, você cita as pessoas, né? Aí ele falou, dia de feira é dia de ser citado, dia de receber intimação. Aí eu, ótimo. Aí ele falou assim, só que tem mais uma coisa. Aí eu falei, o que é que tem? Eu aperfeiçoei o método de citação de juntada de mandado aos autos. Eu falei, como? Eu não sou daqui. Eu nasci em Salvador. E fiz o concurso e vim parar aqui. E adoro a cidade, enfim. Mas, o que acontecia? Eu fazia a citação e o fórum aqui do lado. Então, eu saía daqui com os mandados de citação todos cumpridos, ia lá e já juntava. Eu entregava para o cartório e lá juntava. Qual era a consequência disso? Começava a fluir o prazo para a contestação. Só que o prazo, na época, no CPC 73, era em dias corridos. Então, eram 15 dias corridos. E o que acontecia? A pessoa da zona rural que recebia a citação não tinha tempo para procurar advogado naquele dia, não. Porque ele ia com o tempo contado. Ele acordava de manhã na zona rural, pegava o transporte, ia até a feira, fazia a feira, ia na única agência do Banco do Brasil, ia no dentista, ia no médico, ia pagar as contas de não sei o que, né? E na hora certa, ele tinha que voltar para o caminhão ou para o ônibus para poder voltar para a zona rural. Porque senão ele perdia o transporte. E aí, ele ia ter que se virar para poder voltar lá para a zona rural. Aí falou assim, eu comecei a perceber que acontecia a revelia. Porque olha a conta, eu juntava o mandado de citação. Aí começava a fluir o prazo. Aí o cidadão da zona rural voltava na outra sexta-feira, uma semana depois, portanto, para procurar um advogado. E aí consultava o advogado. Aí o advogado dizia assim, olha, traga tais e tais e tais e tais documentos. E aí, na outra semana, o cidadão voltava com os tais e tais e tais documentos. Passaram os 15 dias. Revelia. Aí falou assim, eu comecei a entender que a realidade daqui causava uma injustiça eu juntar o mandado de citação logo depois que ele era cumprido. Aí eu comecei a fazer o seguinte, falava assim, como é que eu faço hoje? Dia de feira, eu venho para a feira. Cito todo mundo. E aí, falo assim, olha, na próxima feira, você traga todos os documentos. Olha, sua mulher está pedindo pensão, viu? Você traga todos os documentos que você tem do seu filho, e tudo que você paga, que você não paga, traga logo na próxima sexta-feira e procure um advogado. E aí, na sexta-feira seguinte, ele vem com os documentos e procura o advogado. E aí, eu vou... Olha, seu prazo para apresentar a defesa vai começar
na feira seguinte. Eu vou juntar, em outras palavras, eu junto um mandado de citação aos autos 2 feiras depois, 15 dias. Que aí o advogado já recebeu os documentos, conversou com o cliente, e aí vai conseguir fazer a defesa. Então vejam, que a gente tem aí uma situação em que a riqueza da vida nos traz uma adaptação. E nos traz uma adaptação na advocacia. Imaginem os senhores, os advogados dessa cidade trabalham ou não trabalham na sexta-feira? Trabalham. É o dia em que eles recebem os clientes. É o dia que os clientes vêm para a feira, foram citados, trazem os documentos. Só faltava ter um banquinho assim, ó, advocacia. Aceitamos clientes, etc, etc. Não acontece isso, não pode acontecer. Mas é o dia em que os advogados daquela cidade abrem seus escritórios sabendo que ali eles vão, naquele dia, é o dia que eles recebem novos clientes, em que eles são procurados. Vejam, senhores, como a vida é rica e como a advocacia nessa cidadezinha da Chapada Diamantina da Bahia é completamente diferente da advocacia de Brasília, de Salvador, do Rio Grande do Sul, das peculiaridades de cada local do Rio Grande do Sul, do Amazonas. Então nós temos um país gigantesco com uma realidade muito rica, muito plural, e a advocacia reflete essa pluralidade. E essa riqueza da vida, essa riqueza da advocacia, essa pluralidade, ela não só acontece em diferentes regiões, mas em diferentes épocas. Se pensarmos na advocacia dos anos 80, ela era completamente diferente da advocacia de hoje. E se pensarmos na advocacia daqui a 10 anos, 15, 20, ela vai ser completamente diferente. E, em que pese haja essas diferenças, e essa pluralidade, e essa beleza da riqueza da vida e da advocacia, notem vocês que há uma vicissitude, há uma contingência na advocacia, atualmente, que é razoavelmente comum, ou bastante comum, na nossa realidade. Toda vez que nós encontramos nossos clientes, toda vez que nós conversamos com os nossos clientes, toda vez que nossos clientes nos procuram, depois de narrar o conflito, de narrar a situação deles, muitas vezes situações que são verdadeiramente angustiantes, que envolvem as relações familiares, que envolvem a compra de uma pequena propriedade, que envolvem a empregabilidade ou não, que envolvem uma série de valores que são extremamente importantes para cada um dos jurisdicionados. Tem uma pergunta que é bastante comum, que é a seguinte: doutor, eu vou ganhar? Essa pergunta é uma pergunta angustiante. O jurisdicionado ele quer saber qual é a probabilidade de êxito dele. Ele quer saber o seguinte: olha, eu juntei todos os documentos, contratei, eu estou pagando pensão para o meu filho, ou então não tenho como pagar, mas eu estou lá colhendo na roça e estou entregando os alimentos in natura. Vejam, eu quero saber, agora eu estou dentro de um processo. Agora eu quero saber se tudo o que eu fiz me dá a chance de ganhar ou não me dá essa chance. E a resposta, por mais incrível que pareça, ela é mais angustiante ainda. Não sei. Por que eu não sei? Porque nós vivemos num sistema que é um sistema típico de civil law, o que era, até pouco tempo atrás, um sistema típico de civil law, em que a lei é a fonte do direito. Nós aprendemos isso no momento em que nós entramos na primeira aula de introdução ao estudo de direito. Primeiro semestre de faculdade, primeira aula, a gente entra, a gente ouve o professor falar. No direito brasileiro, a lei é a fonte do direito. Muito bem. A lei é a fonte do direito. Bruno dizia aqui, e nós buscamos solução na lei. E isso não é só porque está na Constituição. Se está na Constituição, está. O artigo 5º, inciso número 2 da Constituição diz que ninguém será obrigado a fazer nada, fazer algo, ou deixar de fazer algo, senão em virtude da lei. Mas isso é cultural. Nós sempre buscamos uma base escrita. Nós queremos nos alicerçar, buscar uma segurança num texto escrito, no texto da lei. Para quem tem filho, você fala assim: meu, está na hora de tomar banho. Meu pai, onde é que isso está escrito?
Se tiver escrito, eu vou. Se não tiver, eu não vou. Eu dorme sujo. Porque não está escrito em lugar nenhum. Repare, quando a gente pensa sempre, aqui na Faculdade de Direito no Brasil, um sistema de civil law, como é que a gente aprende processo civil? De acordo com o artigo tal do CPC, a petição inicial deve conter qualificação das partes, causa de pedir, é assim que a aula é. Nosso método é um método dedutivo. Quando a gente muda o canal e vai para os sistemas de common law, é completamente diferente. Lá não se está buscando a resposta a partir da lei, do texto geral e abstrato. Lá se está buscando a resposta a partir dos costumes que são representados pela jurisprudência. Ou seja, quando a gente assiste filme americano, a gente vê assim, o advogado dizendo, olha, no caso, o Estado de Nova York contra fulano de tal, a corte resolveu, com base nesse valor, naquele valor, valor jurídico, com base nesse critério, naquele critério. O que ele está mostrando? Que aquelas cortes anteriores, em julgamentos anteriores, utilizaram determinados critérios e que esses critérios devem ser levados em consideração para o julgamento de novos casos que são semelhantes. O que é até, minha gente, legítimo. É legítimo porque isso é construção de cultura jurídica. Todos nós, em nossos escritórios, construímos diariamente cultura jurídica. Eu lembro, sempre que eu falo disso, eu lembro de um estagiário que eu tive. Os estagiários ensinam os advogados, eu não tenho dúvida. Mas esse estagiário ganhou um apelido lá no escritório que era petição.doc. O menino era ótimo, escrevia maravilhosamente bem, pesquisava a jurisprudência, doutrina, utilizava nas petições, legislação, tudo. Até que chegou um dia, e aí eu falei, fulano, a gente vai precisar fazer aqui uma apelação, sustentando uma tese assim, assim, sensado, ok? Ok. Lembra que nós usamos uma tese parecida no outro processo? Lembro. E aí, eu falei, utilize aquela petição como base, para que você possa, então, desenvolver o raciocínio a partir daí. Lá já tem uma doutrina interessante, já tem jurisprudência interessante. Então, vamos por lá? Vamos. Aí, na época, não existia processo eletrônico. Aí, daqui a pouco, volta ele na minha sala. Eu falei assim, doutor, estou com um problema. Aí eu falei, qual é? Não consigo achar a petição. Eu falei, como é que você não consegue achar a petição? Ele apareceu com a pasta, né, do processo. Eu falei assim, aqui, ó, só tem a primeira lauda. Eu falei, eu sei que só tem a primeira lauda. Aqui no escritório a gente imprime a petição toda que leva para o judiciário e a gente imprime só a primeira lauda da nossa via, que é para poder colocar lá o protocolo. O resto, se a gente precisar, a gente imprime de novo, se a petição for extraviada no judiciário. Procure no seu computador. Lá foi ele. Voltou. Doutor, estou com um problema. Falei, qual é? Não tem uma petição. Como não tem a petição? Petição do processo tal. Eu sei qual é o processo. Falei, sim, mas e aí? Cadê a petição? Eu não estou achando. Ela foi, não, peraí que eu vou aí. Eu fui lá, sentei no computador dele, aí tinha um arquivo chamado petição.doc. Ele, ao invés de fazer um arquivo chamado apelação fulano versus Beltrano, contra razões, ele só tinha um arquivo, petição.doc. Ele escrevia tudo, aí na outra petição, de um caso totalmente diferente, ele apagava tudo e escrevia tudo de novo. Aí eu falei, que loucura é essa? É, doutor. Eu falei, você é inteligente desse jeito? Ele é. Eu falei, realmente, as inteligências também são ricas, né? Para as diversas coisas, assim como a vida. E aí, vejam, senhores, eu falei para ele, você precisa entender que aqui nesse escritório nós trabalhamos e o que nós produzimos em termos de conhecimento jurídico tem que ser agregado. Tem que ficar guardado. Esse é um, entre aspas, dos capitais, um dos valores agregados da advocacia. As teses que a gente constrói. Vejam, quando o advogado, num sistema de common law, invoca e diz assim, lá no caso tal, o Estado da Califórnia contra fulano de tal, a corte julgou assim, ele está dizendo assim, olha, nós não estamos partindo do zero.
Nós estamos partindo de um ponto de construção jurídica sedimentado, de cultura jurídica estabelecida, em que diversas pessoas litigaram, apresentaram teses, antíteses, juízes decidiram, e nós não vamos voltar lá para trás para o zero, não. Nós vamos partir dali para frente. Nós vamos usar os precedentes, a jurisprudência. Só que, isso lá nos sistemas de common law. Só que nós não vivemos nesses sistemas de common law. Nós vivemos num sistema que é predominantemente de civil law. Nós buscamos na lei a resposta. E essa busca é uma busca, essa resposta da lei ela é insuficiente. Por quê? Porque os códigos são pobres diante da vida. A jurisprudência é mais rica do que os códigos diante da vida. Porque ela reflete os casos concretos, as angústias que são trazidas através das peculiaridades de cada conflito. Ora, só que aí, o que nós fizemos aqui no Brasil? Nós inventamos um sistema misto, que não é nem de civil law, nem de common law. É um sistema brasileiro de precedentes. Se vocês examinarem aí no CPC de vocês, os artigos 926 e 927, por exemplo, diz: os tribunais, os juízes e tribunais observarão os acórdãos proferidos em incidente de resolução de demanda repetitiva, os acórdãos proferidos em recurso especial extraordinário repetitivos, os acórdãos proferidos em incidente de assunção de competência. Se examinarem o artigo 932 também, por exemplo, ele vai dizer que o relator deverá decidir monocraticamente quando a questão já tiver sido pacificada através de um precedente, que é um precedente de um IRDR, de um IAC, de recursos especiais extraordinários repetitivos. O que é que nós fizemos? Nós colocamos na lei quais são os precedentes que nós consideramos vinculantes. O artigo 927 do novo CPC traz o rol, traz o nosso menu, nosso cardápio de precedentes vinculantes. Quero saber quais são os precedentes vinculantes mais fortes, mais fracos, de maior vinculação, menor vinculação. Eles estão no artigo 927 do novo CPC. E aí nós criamos um sistema que não é de civil law. Por que não é puramente de civil law? Porque os precedentes passaram a ser uma das fontes do direito. Não são a fonte, nem a única fonte, mas são uma das fontes. Por quê? Porque na hora que o 927 diz que os juízes e tribunais observarão os acórdãos proferidos em IRDR, ele está dizendo, aquele acórdão, aquele precedente, ele é um precedente vinculativo e deve ser observado. Ele é uma das fontes do direito, para casos que sejam semelhantes àqueles em que ele foi criado. Ora, então eu não tenho mais a lei como a única fonte, não posso dizer mais que eu tenho um sistema puramente de civil law, mas também não posso dizer que estamos num sistema de common law. E isso é maravilhoso também, desde que a gente entenda que nós criamos isso e que isso é tipicamente brasileiro. E que nós não busquemos a solução disso nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, nem nos outros países de common law. Por quê? Porque esse sistema traz dificuldades que são próprias dele. Não posso pensar nos precedentes como acontece na Inglaterra, que não tem uma lei que diz, aplica-se o precedente. E lá se aplica o precedente da primeira instância. Aqui não, os precedentes vinculantes são os dos tribunais. Notem vocês que isso é tipicamente brasileiro, assim como é brasileiro a gente ir na churrascaria e comer sushi. Como a gente ir na churrascaria e comer paella. Como a gente ir para o Carnaval da Bahia e ouvir DJ Guetta, forró universitário. Isso é híbrido. Isso é mesclado como nós todos brasileiros somos. Índios, negros, asiáticos, brasileiros, todos no mesmo lugar. Todos com a mesma cultura, rica, plural, mas que é a cultura do brasileiro. Os franceses não suportam os ingleses, não suportam os alemães. Nós somos brasileiros do sul ao norte e nós nos identificamos como brasileiros. Isso é típico da nossa cultura, a pluralidade e a riqueza da vida. Bom, só que a criação de um sistema de precedentes dessa maneira altera profundamente a advocacia. Por que altera profundamente a advocacia?
Porque esses precedentes vão ser utilizados em casos que são semelhantes, que são isomórficos. Então, o precedente foi criado num caso, ou num grupo de casos, e eu vou aplicá-lo em casos que são semelhantes a eles. Eu vou comparar casos, verificar se há semelhança ou não, e havendo semelhança, aplicar. Pensem vocês que na década de 80 não se falava em advocacia nem em contencioso de massa como se fala hoje em dia. Hoje em dia nós falamos em contencioso de massa. Hoje em dia, nossos escritórios estão habituados a dizer assim, olha, eu tenho aqui uma tese jurídica sobre direito tributário, sobre direito do trabalho, sobre direito do consumidor, e eu repito essas teses. Quem trabalha com advocacia de massa para o grande litigante, lida com essa realidade de milhares de processos e milhares de petições semelhantes, iguais. Vejam que com os precedentes isso vai mudar. Estou concluindo. Vai mudar por quê? Porque agora, na hora em que for criado um precedente e a gente começar a repetir isso, o que os tribunais vão dizer? Não admito recurso. Julgo improcedente liminarmente. Bom, mas e aí? O papel do advogado que trabalha no contencioso de massa? Que não é só o advogado privado que trabalha para empresas, não. A advocacia pública passa por esse drama hoje em dia. Ela lida com a advocacia de massa. Vejam, esse advogado vai desaparecer do mercado? Não, não vai. Ele vai mudar de papel. Agora, a defesa tem que vir da seguinte maneira. Olha, o precedente se aplica nesse caso ou não se aplica por esse motivo aqui. Porque há um motivo de superação. Precisamos estudar overruling, os mecanismos de superação que existem no novo CPC. Precisamos estudar os mecanismos de distinção, de distinguishing que existem no novo CPC. Mas isso também muda a realidade do advogado que postula contra o grande litigante, contra o litigante habitual. Vejam, quem é que financia o litígio do ponto de vista do litigante habitual? O grande litigante, a empresa, o Estado, a União, o município. Mas quem é que financia, quem é que arca financeiramente com o litígio do ponto de vista de quem postula? O advogado. É o advogado. Notem, nós temos decisões aleatórias e aí nós dizemos assim, vamos ganhar 70% e perder 30%. Vou levar essas demandas todas para o judiciário, são semelhantes, sei que vou perder algumas e vou ganhar outras. Mas na conta, eu vou ter um saldo positivo. Com o sistema de precedentes vinculantes, isso vai parar de acontecer. Porque na hora em que o STF, que o STJ, que o TJ, TRF, começarem a decidir, dizendo, olha, aqui não cabe esse benefício previdenciário. Os advogados previdenciaristas não receberão mais clientes com aquele tipo de postulação. Por que não? Porque ele vai dizer assim, eu vou ajuizar 100 ações dessa, sabendo que eu vou perder a 100, o que é muito provável que eu perca 100. Eu vou receber aqui advogo para consumidores. Vou ajuizar 300 ações, sabendo que provavelmente vou perder, porque existe precedente contra a minha tese. Vejam vocês que quem arca, quem banca financeiramente esse litígio é o próprio advogado, que está apostando no sucesso da causa lá na frente. Então vejam, senhores, como o sistema de precedentes vinculantes altera a advocacia também de quem advoga contra os grandes litigantes, contra os litigantes habituais. Vai ter que remodelar sua advocacia, vai ter que repensar sua advocacia, vai ter que escolher os casos. Existe um precedente do STJ dizendo que é lícita a cobrança da tarifa básica de telefonia nos serviços de telefonia fixa. Eu vou parar de ajuizar essas milhares de ações, todas idênticas. Mas quando chegar uma causa distinta, peculiar, ou quando eu encontrar um motivo de superação, aí não, essa aqui eu vou tratar com esmero, de maneira individualizada, porque essa causa pode não se enquadrar no precedente, ou, se ela se enquadrar, ela pode provocar a superação, a modificação. Vejam como isso impacta tremendamente em toda a advocacia. Os advogados
nesse contexto, continuarão advogados, com todas as suas prerrogativas, todos os seus direitos, todos os seus deveres, naquela matriz essencial da advocacia. Mas a forma de atuação do advogado diante do conflito, e aqui é do conflito judicializado, porque a gente nem tratou aqui dos métodos extrajudiciais, mediação, arbitragem, que se anunciam. Vejam como o sistema de precedentes vinculantes, portanto, impacta diretamente na advocacia. Nós temos que parar, para nesse momento, examinar como é que nós vamos seguir aí pela frente com a advocacia, com a nossa advocacia essencial e com a advocacia plural e rica de cada um de nós. Obrigado pela atenção de todos, desculpa por ter passado o tempo. Em nome da Escola Nacional de Advocacia, eu gostaria de agradecer ao doutor Antônio Adonias pelo aceite ao convite de estar aqui conosco e também ter pontuado isso de uma maneira extremamente brilhante.